A paz de Cristo, meus amados irmãos, glória a Deus, bênção de Deus, graças a Deus. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que é fiel e verdadeira. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Vamos dar uma meditada nessa palavra. Amém? Graças a Deus. Versículo 20 de Eclesiastes capítulo 7 diz assim: pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Glória a Deus. Que palavra poderosa, hein? Essa palavra que Salomão, ao escrever esse livro do Eclesiastes, ele disse essa palavra: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Glória a Deus. Na verdade, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Eu não me lembro agora o salmo, mas a Bíblia diz: nenhum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. A Bíblia diz que todos se desviaram para o seu próprio caminho, se tornaram imundo. Na verdade, todo homem, ele nasce na sua natureza pecaminosa. A Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Gênesis, depois que o homem pecou contra Deus, depois que Adão pecou, depois que Eva pecou, depois que eles desobedeceram a ordem de Deus, a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, um lugar de delícia, um lugar de repouso, descanso, de comunhão com Deus, um lugar de contato com Deus, um lugar onde Deus falava com Adão, Deus falava com o homem falava com Deus. Tinha aquele contato íntimo, aquele contato maravilhoso, aquele contato, meu Deus, era uma alegria, era paz, era harmonia entre Deus e o homem. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis que o coração do homem se tornou mau desde a sua meninice. O próprio Deus falou: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então todo ser humano, ele, no seu coração, na sua consciência, ele conhece o bem, ele conhece o mal. Agora ele tem a opção de praticar o bem ou de praticar o mal. Você vê que quando Deus, ele fala com Caim, quando Caim planejou no coração cometer aquela maldade, assassinar o seu próprio irmão Abel, né? A Bíblia diz que Deus falou com Caim: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe você dominá-lo. Ou seja, Caim tinha ali o poder, o domínio para poder superar aquela maldade, e não cometer o homicídio, tirar a própria vida do seu irmão. Ele tinha ali o poder, mas ele optou por
ir pelo caminho do mal, o caminho ali do homicídio, né? Ele planejou no coração em tirar a vida do próprio irmão. Então, por isso que Deus, ele falou, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, o homem, por mais que ele procure fazer o bem, ele erra, ele comete pecado, ele falha, ele tropeça. Porque Salomão, dizendo aqui, ele fala, pois não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então todo homem é pecador. A natureza do homem é pecadora. Por mais que o homem tente fazer o bem, procure fazer o bem ao seu próximo, a si mesmo, chega uma hora que o homem peca. Chega uma hora que ele falha, que ele erra. Então, a palavra do Senhor está dizendo, é clara. Salomão, com toda a sua sabedoria, né, ele viveu uma vida com Deus. Salomão, ele teve comunhão com Deus, ele teve contato com Deus, ele conheceu o Deus de Davi, seu pai. Então Salomão, ele viu muitas coisas, ouviu muitas coisas, então ele chega a dizer, porque o próprio Salomão errou, o próprio Salomão, ele praticou o bem, mas mesmo praticando o bem, chegou um momento que ele pecou, ele desagradou a Deus. A ira de Deus se acendeu contra Salomão, porque ele deixou de praticar o bem e começou a praticar o mal. Ele começou a aborrecer a Deus, ele começou a adorar outros deuses. Então por isso que ele está dizendo aqui, não há homem justo sobre a terra. Salomão foi o homem mais sábio da terra, o homem mais inteligente da terra, que teve sabedoria plena de Deus. Mas mesmo assim, tendo toda a sabedoria, né, todas as obras que Salomão fez, ele disse que tudo era vaidade. Então, esse versículo realmente é verdade. Não há homem justo sobre a terra. Não há. O único homem justo que veio a essa terra se chama Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Ele foi justo. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro chega a dizer que ele nunca cometeu pecado e da sua boca nunca saiu engano, e que pelo seu nome são perdoados os nossos pecados. O único homem que teve, vamos dizer, o único homem que teve essa capacidade, né, de não pecar foi Jesus Cristo. Então Salomão chega a dizer, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então todos os homens do passado, né, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos os homens que vieram, né, muitos deles realmente tiveram comunhão com Deus. Jó, muitos deles tiveram contato com Deus, buscaram a Deus, serviram a Deus, mas mesmo assim eles tiveram os seus erros, as suas falhas, eles pecaram. Então por isso que Salomão está dizendo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não comete pecado. Então todo homem peca, seja ele grande ou pequeno, seja ele sábio ou leigo, seja ele de qualquer raça, de qualquer nação. Então Salomão, ele chega a dizer esse versículo e realmente é verdade. Porque o próprio Deus disse na sua palavra que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então o homem se corrompeu lá no tempo de Noé. Você vê que Noé achou graça aos olhos do Senhor, né? Noé, ele achou graça, ele procurou servir a Deus, agradar a Deus, mas Noé também falhou, Noé teve os seus erros, Noé também teve os seus pecados.
mas ele buscou a Deus, ele não deixou de buscar a Deus, de fazer o bem, mas também ele errou, ele teve falhas, ele pecou. E a Bíblia diz que o homem se corrompeu, né? A raça humana se corrompeu, a violência se multiplicou, a maldade se multiplicou, a imoralidade se multiplicou, a impureza se multiplicou, os homens se afastaram de Deus, né? Mas Noé, ele procurou fazer o bem. Ele se esforçou no seu coração a fazer o bem e ele fez o bem. Mas ele não deixou de ser um pecador, um homem falho, um homem que erra também. E todos os homens que vieram, né? Então Salomão chega a dizer esse versículo: não há homem justo sobre a terra. Nenhum homem pode abrir a sua boca e dizer que é justo, que é perfeito, que é correto. Por mais que ele tente fazer o bem, se esforçar para fazer o bem, mas todo homem é pecador, todo homem peca. Então por isso que a palavra do Senhor está dizendo, né? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Glória a Deus. Então é isso aí, medita nessa palavra, que possamos buscar a Deus e realmente fazer o bem. Nós não podemos deixar de fazer o bem porque não somos perfeitos, porque não somos justos. Nós não podemos deixar de fazer o bem porque talvez pecamos e erramos e falhamos. Porque a Bíblia diz, enquanto temos tempo ou oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. A Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. A Bíblia também vai chegar a dizer para nós, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, por mais que nós sejamos homens e mulheres com a natureza pecaminosa, como foi os homens do passado também, mas eles não deixaram de fazer o bem, eles não deixaram de buscar a Deus. Então eu e você, nós não podemos deixar de ter contato com Deus, comunhão com Deus, mesmo talvez tentando ser justo, né? Porque nós somos justos sim, porque Cristo, ele foi um homem justo, ele trouxe a justificação para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito. Então todo homem é justo, mas se ele estiver em Cristo, porque está escrito, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, se torna um homem novo, uma mulher nova. O apóstolo Paulo chega a dizer, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Então esse viver que nós temos agora em Cristo é pela fé. Então nós somos justos e justificados pelo nome de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo exemplo, pelo testemunho de Cristo. O próprio Pedro, ele chega a dizer que Cristo, ele deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Porque se nós procurarmos seguir os passos de Cristo, vamos sim ser justificado pelo sangue de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então por isso que Salomão chega a dizer, não há homem justo sobre a terra. Desde Adão até aquele último dia, não haverá um homem justo sobre a terra a não ser Cristo. E todo aquele que se aproxima de Cristo será justo e justificado. Porque aí vamos praticar a justiça, porque Deus é justo e Ele ama os que praticam a justiça. E o que é praticar a justiça? Praticar a justiça é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Isto é praticar a justiça. Porque Deus é justo e Ele ama os que praticam a justiça. Eu quero praticar a justiça.
Qual é a verdadeira justiça? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se o homem e a mulher amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, estaremos sendo justificado pelo sacrifício de Cristo, pela palavra de Deus. Então por isso que Salomão chega a dizer, não há homem justo sobre a terra. Eu não posso abrir a minha boca e você não pode abrir a sua boca. Por mais que você tente ser justo, santo, perfeito, você e eu não podemos abrir a boca e dizer que somos justos. Não. Jamais seremos justos se não estivermos em Cristo. Porque o próprio Jesus ele disse, porque sem mim nada podereis fazer. O próprio Jesus disse isso. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo, você nunca será salvo. Sem Cristo, você nunca será perfeito. Sem Cristo, você nunca será justo. Sem Cristo, você nunca será um homem salvo, uma mulher salva, um jovem salvo, uma moça salva. Sem Cristo, você nunca será justificado diante de Deus. Então Salomão disse, não há homem justo sobre a terra. Porque o próprio Salomão não foi. Você vê que Salomão, se você vê, foi o homem mais inteligente da terra, mais sábio. Um homem que teve contato com Deus. Mesmo assim ele pecou, ele falhou, ele errou com toda a sabedoria, né? Então o homem, por mais sábio que ele seja, o homem por mais inteligente que ele seja, o homem por mais rico, famoso que ele seja, o homem por mais belo, bonito que ele seja, o homem por mais religioso que ele seja, enfim, o homem por mais capaz que ele seja, né? Ele não é justo diante de Deus, ele é um pecador, porque o homem peca, todos pecaram. Você peca no olhar, você peca no ouvir, você peca no falar, você peca no agir, você peca até em sonhos, você peca consciente, você peca inconscientemente. Mas se eu quero ser justo e fazer o bem, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. O que Salomão disse há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás é a pura verdade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. É isso aí. Medite nessa palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, proteja, te faça companhia, a você, a sua família, as nossas famílias, nossos filhos, parentes, vizinhos, amigos, nossos irmãos em Cristo, o povo de Deus e cada família brasileira e estrangeira. Que as bênçãos de Deus, a graça de Deus, seja derramada sobre todos nós. Então é isso aí. Medita nesse versículo, medita nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Fique na paz de Cristo e não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glórias!